Olha só, me parece que essa discussão que aconteceu entre a ministra Marina Silva e alguns senadores durante uma sessão na Comissão de Infraestrutura que acontece no Senado é algo mais trivial, né? Então, por mais que a gente perceba através de alguns sites que eu trouxe para mostrar para você, o Brasil 247, que é um site bastante aliado à esquerda, bastante alinhado ao atual governo do atual presidente Lula, e aqui da revista Oeste, que é mais alinhado à direita, né? Nitidamente apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro. E a discussão, né? A gente tem alguns trechos aqui, você pode encontrar um trecho, por exemplo, aqui está no Mídia Ninja, não. Esse aqui é o pedaço inteiro, esse aqui é o pedaço inteiro, que é a audiência que aconteceu no Senado, foi gravado. E ao que parece, na verdade, ali é uma discussão entre os senadores e a ministra, mas o trecho que eu assisti, né, eu não assisti essas 3 horas aí de falação, mas o trecho que eu assisti aqui não aparece apresentar nenhum tipo de discussão que exceda aquilo que se espera naturalmente de uma discussão de parlamentares, entre parlamentares e aquele que esteja prestando informações uma vez que tenha sido convocado. Porque eu acho isso importante, eu quero que você já deixe a sua opinião. Se você viu o trecho, se você assistiu parte do trecho, se você acompanhou essa discussão, já deixa a sua opinião. Você acha que ali houve um excesso, que a ministra foi ofendida enquanto mulher, portanto, houve ali uma violência que tenha relação com o gênero? Porque isso é muito importante que fique claro. Eu vou mostrar para você a Constituição Federal, lá no artigo 5º, ela estipula: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Beleza, a gente sabe que é assim. Agora, claro, na medida das desigualdades, o próprio sistema jurídico, o próprio sistema do ordenamento jurídico confere determinadas circunstâncias para que haja um equilíbrio. Então, como a mulher biologicamente, né, biofisicamente apresenta uma menor disposição do que o homem normalmente tem um pouco mais de massa muscular, a mulher tem um pouco menos de massa muscular, o próprio sistema jurídico já confere mecanismos para equilibrar, reequilibrar esse jogo que é um pouco desigual, né? Então, claro, entre homens e mulheres há uma distinção e o próprio sistema jurídico confere mecanismos para corrigir essa distinção. E por isso a mulher é vista como alguém, em comparação ao homem, um pouco mais vulnerável. Portanto, a gente tem um sistema jurídico que confere uma proteção maior à mulher, que a gente vê isso, por exemplo, na Lei Maria da Penha. Então, a Lei Maria da Penha é um regramento jurídico que ele é voltado à proteção das mulheres, especialmente em se tratando de uma violência de gênero. Pode ser uma violência patrimonial, sexual, física, moral, enfim. E o que acontece? Bom, nessa discussão, em um determinado momento, e nesse momento aqui, 3 horas e 15 minutos, eu vou deixar para você assistir. O senador Plínio Valério fala: olha, como mulher a senhora merece respeito, como ministra não. E esse trecho é especialmente importante porque há uma referência ao cargo que é ocupado pela pessoa e a mulher. Então, me parece que o senador Plínio faz essa referência no sentido de dizer: olha, como mulher, claro que a senhora é titular de todos os direitos e a proteção, além daquelas convencionais ou conferidas a qualquer pessoa. Mas como ministra, não. Então, a discussão ali está no campo entre um parlamentar e um ministro, né? Independente de ser considerado sexo. Precisa ficar muito claro, caso haja alguma ofensa que se volte especialmente à mulher, isso tem que ficar muito claro. Isso tem que ficar muito claro, porque a ministra, enquanto ministra, está em par de igualdade com os senadores, né? Praticamente isso, apesar de ser uma representação diferente, mas ela está ali representando o chefe do Poder Executivo. Então, está em uma situação de equiparação com os parlamentares. Praticamente isso. Portanto, enquanto ministra, ela não está em uma situação de desigualdade, não está em uma situação de vulnerabilidade em face aos senadores. E olha o que o senador Plínio Valério disse. E ao olhar para a senhora, eu estou vendo uma ministra, eu não estou falando com a mulher. Eu estou falando com a ministra. Não, eu estou falando com a ministra. O senhor está falando com as duas coisas. Porque a mulher merece respeito, a ministra não. Por isso que eu quero separar. Ministra, vamos assegurar. Vamos assegurar a palavra. Não provoque. Por favor, não provoque. Por que o senhor não me respeita por favor, como ministro? não provoque. O senhor que diz que... Bom, é basicamente isso, né? Como ministro, de fato, ali, enquanto um agente público, bom,
não, o cargo de agente público não detém as prerrogativas que a mulher tem. A mulher é muito mais protegida do que o cargo de ministro, apesar do cargo de ministro ter um foro por prerrogativa de função, enfim. Mas assim, enquanto proteção jurídica, é claro que a mulher é titular de mais proteção. Então, é preciso que se evidencie, num caso como esse, em que, por exemplo, aqui o Brasil 247 fala o seguinte, olha, atacada, Marina Silva abandona a sessão. E aí diz que o senador Marcos Aurélio disse que a ministra deveria se colocar no seu lugar. O senador Plínio Valério disse que ela não merece respeito, e é claro, a gente precisa acrescentar, como ministra, enquanto ministra. Foi o que o senador Plínio Valério disse, né? É claro que aqui é muito parcial, né? Esse site aqui do Brasil 247 é excessivamente tendencioso, assim como a Revista Oeste é excessivamente tendenciosa. Então, o que se tem que ficar verificado é que esse trecho que diz, olha, a Marina afirmou ter sido ofendida pelas falas do senador, porque o senador Omar Aziz diz o seguinte... Diz que a ministra falta com a verdade. Ela apresenta alguns dados, diz que aquilo foi subsidiado pela equipe técnica, e o senador falou, não, eu moro no estado e não é assim, para de contar mentira. Então, ambos se acusam a respeito de afirmações, mas ambos têm essas percepções também a partir do subsidiamento pela equipe técnica. E a ministra é clara ao dizer isso, olha, quem me subsidiou com essas informações foi a equipe técnica, né? E o senador diz ter uma percepção diferente. São dados, né? Isso por si só não vai configurar uma infração penal, né? Não vai se configurar a imputação, porque se você acusa o outro de estar praticando uma mentira, isso por si só não é infração penal. A mentira não é crime, né? A não ser que você minta enquanto condição de prestar um depoimento em uma sessão de um processo administrativo ou um processo judicial ou um inquérito policial, por exemplo. A mentira por si só não é crime, não é um falso testemunho. Mentir por si só não será considerada infração penal. Então, essa discussão que a gente vê, e aí aqui, por exemplo, a mídia ninja também é bastante de esquerda, a gente percebe que ela sempre puxa, né, o título da notícia, o título da matéria, a forma de se abordar o conteúdo, mas francamente, né, eu gosto de trazer aqui aquilo que tem apresente alguma discussão acerca da liberdade de expressão, aquilo que trate de alguma forma a respeito das manifestações, e principalmente de autoridades políticas, de agentes políticos, de agentes públicos de uma forma geral, trate da liberdade de expressão enquanto exercida e os seus limites. Não me parece, sinceramente, né, de aqui, claro que eu respeito se você pensa diferente, inclusive se você pensa diferente, se você acha, não, ali houve excesso, os caras partiram para cima e tal, já coloca aqui no campo dos comentários, já escreve aqui sua opinião, porque não me parece, sinceramente, que houve ali algo que tenha se excedido, ou algo que tenha excedido aquilo que seria o esperado de uma sessão. A gente vê com muita tranquilidade, a gente já viu até outras sessões, né, você acompanha o canal aqui do delegado Flaviano, a gente já viu outras sessões de que, de fato, houve um excesso ali, o senador até avançar para as agressões. Aí seria uma situação bastante diferente, né? Claro, se você falar no campo físico, como eu falei no início do vídeo, fisicamente o homem possui massa muscular, de forma geral, maior do que a mulher. Isso também foi levado em consideração na Lei Maria da Penha, que traz essa proteção jurídica maior para as mulheres, né? Mas essa é a minha opinião, a partir da minha percepção sobre este fato, que está sendo bastante trabalhado na mídia, e eu quero saber a sua opinião, né? Se você pensa conforme, se você pensa diferente, faça favor, comente, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, e a gente se vê em um próximo vídeo, tá certo? Forte abraço e até o próximo.